Está começando mais um Papo de Arquibancada aqui na TV Uninter, o canal do conhecimento. E hoje estou aqui para receber a professora Catiúcia Melo Figueiroa, que é doutora em Ciência da Atividade Física e Desportiva, professora da área de Linguagens Cultural e Corporal nos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física, para falar sobre políticas públicas no esporte. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço já o convite para falar desse tema tão importante que é as políticas públicas para a área do esporte, que afeta diversas outras áreas aí, né? A gente já estava conversando aqui anteriormente como é importante, como deveria ser mais abordado esse tema, então agradeço o convite e espero que vocês gostem e aproveitem aí o nosso bate-papo. É isso aí. Então a gente sabe que atualmente a gente tem alguns programas que incentivam os atletas, né? O Programa Federal do Bolsa Atleta, que já apoia mais de 30, 40 mil atletas no Brasil. Temos o programa do Exército também. Temos programas estaduais, temos programas municipais. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer, professor, é além do do desempenho esportivo, como esses programas eles contribuem para a formação dos cidadãos e da transformação social das comunidades onde esses atletas vivem. Hoje nós vemos que isso é muito importante nas vidas dessas pessoas. Vimos vários atletas aí que se destacam, né, no mundo olímpico, paralímpico, que saíram de comunidades carentes aí, de situação de vulnerabilidade. Então, contribui sim para melhorar a vida dessas pessoas por meio do esporte, e também a gente tem a relação com a saúde, com o exemplo para as crianças, né, que vêm aí nas nossas futuras gerações. Então, com certeza, é um tema muito importante nas vidas dos cidadãos, porque o esporte, ele, além da parte prática, esportiva, técnica, tática, ali, ele tem muitos valores aí inseridos que esses atletas vão aprendendo e vão adquirindo ao longo das suas vidas. Então isso é muito importante para a vida desses atletas, para as famílias desses atletas, né, para os familiares. Então é de fundamental importância e também é um direito do cidadão. Então nós temos vários aspectos das nossas vidas aí, trabalho, né, a educação, os estudos, mas o lazer e o esporte, eles também são nossos direitos e fazem parte das nossas necessidades, né? O corpo humano, ele é feito para se movimentar. Então, a gente precisa disso na nossa vida, precisa de incentivo para isso na nossa vida e, pouco a pouco, nós vemos que isso vai caminhando e vai progredindo aqui no nosso país, né? Não é fácil, mas a gente vê que há uma progressão aí, que os municípios, os estados, a nossa federação vem entendendo, vem compreendendo isso e incentivando pouco a pouco que a nossa população pratique esporte, que mesmo que seja para o seu lazer, aos fins de semana ou durante a semana, mas vem sim entendendo essa importância e contribuindo para que mais pessoas pratiquem os esportes aí e atividades de lazer. Perfeito. No Brasil, a gente sabe que o futebol é uma grande potência, a gente tem grandes representantes no mundo do futebol, mas eu queria saber como que esses programas eles são importantes para os atletas que praticam esportes que não têm a mesma visibilidade do futebol, né? Nas Olimpíadas de Paris a gente teve mais de 270 atletas e grande parte deles eram apoiados pelo Bolsa Atleta. Eu queria saber como que esse programa contribui para o incentivo do esporte que tem menos visibilidade. Então, esse próprio número que você comentou, ele já mostra a importância para esses esportes. Porque dos mais de 270 atletas que se classificaram para os Jogos Olímpicos, apenas 5 não tinham tido contato com o Bolsa Atleta. Então, isso mostra a importância desse programa para eles estarem em uma edição de Jogos Olímpicos, né? Paralímpicos, então, nem se fala, porque
grande maioria deles, todos eles passaram pelo Bolsa Atleta, e mais de 60% são incentivados pelo Bolsa Pódio, né, que é o nível mais alto do Bolsa Atleta. Então aí a gente já vê essa importância, porque talvez sem essas bolsas eles não chegassem lá, né? Porque essa bolsa ela tem desde esporte de base, então tem atletas que eles são incentivados desde a base. Eles passam de etapa por etapa, atleta base, atleta nacional, internacional, até chegar no Olímpico, Paralímpico e passar para o pódio. Então, isso é muito importante, e nós vemos esse grande número de atletas que foram incentivados, e não temos o futebol, né, o futebol masculino, que não se classificou. Então, o futebol ele não é apoiado, o masculino não é apoiado pelo Bolsa Atleta, aí, esse nível, né, profissional, porque já tem, né, esse esporte já tem muitos patrocínios aí e outros apoios. Então o feminino sim, tem muitas atletas que têm o Bolsa Atleta, mas é de primordial importância para as outras modalidades que eles tenham esse tipo de apoio, tanto do Bolsa Atleta quanto de outros programas, né, como o da Loteria Federal, que coloca dinheiro nas federações e confederações. Então é bastante importante também. E o próprio PAR, né, que a gente comentou, das Forças Armadas aí, que também tem esse programa de 2008 que coloca os atletas dentro das Forças Armadas para que eles tenham mais apoio, tenham toda a base necessária com psicólogos, fisioterapeutas, eles têm todo o atendimento que os militares de carreira têm também, salário, férias, tudo, para que eles tenham mais tranquilidade para poder realizar seus treinamentos e poder competir no alto nível que eles competem. Então, com certeza, é um grande apoio para essas outras modalidades, porque a gente vê de todas as modalidades aí, né, de tiro, arco, badminton, várias modalidades, os atletas que tem aí. Então, não priorizando só o futebol como a gente é acostumado a ver aqui no nosso país, né? O futebol está sempre nas mídias, sempre muitos patrocínios, grandes patrocinadores, e então que outros esportes às vezes não conseguem. Então, exatamente por essa visibilidade que não tem, né? Essas modalidades não têm essa visibilidade, então é sim muito importante que eles tenham esse apoio. E eu acredito que a população, conhecendo cada vez mais esses programas, cobrem cada vez mais para que esses programas continuem e para que essas modalidades sigam tendo esse apoio. Então é importante o papel da população nisso, porque é um direito constitucional nosso, esse apoio para o esporte. Então é um papel nosso também entender o que isso significa e cobrar dos nossos entes federativos aí que apoiem o esporte. Perfeito. Até você comentou sobre o PAR, né? Era legal a gente ressaltar que grande parte dos atletas que medalharam nessas Olimpíadas fazem parte desse programa, né? No judô, no vôlei de praia. Então isso mostra uma grande importância desse apoio que os atletas recebem. Isso, e sabendo dessa dificuldade para ter grandes financiamentos para o esporte, porque nós temos educação, segurança, saúde, muitas outras áreas aí na frente, né, com problemas estruturais aí, que a gente sabe que, né, colocam o esporte mais para retaguarda aí. Então, sabendo dessa dificuldade, essa foi uma estratégia de fazer essa relação entre as áreas, né, e para que eles tivessem todo esse respaldo do que um militar tem, e mesmo fazendo parte do PAR, eles têm a bolsa também, a Bolsa Atleta. Então vejam como é importante eles terem todo o seu salário, suas férias garantidas aí, todo o restante do apoio que eles têm, e também tem o Bolsa Atleta. E antigamente, quem tinha o Bolsa Atleta não podia ter patrocínios, e também foi editado aí editada a regulamentação para que eles pudessem
ter também seus patrocínios. Então, os atletas, olha, né, esse leque de possibilidades que eles têm. Eles podem ter seus patrocínios, claro que nem todos conseguem, e podem ter o Bolsa Atleta como financiamento, que é muito importante porque é um dinheiro que chega na ponta diretamente, não passa por, né, como o da loteria, passa pela confederação, por exemplo, e daí distribui, né, para as suas modalidades. Mas o Bolsa Atleta não, ele chega na ponta, direto para o atleta. E, claro, tem que ter um plano, né, uma programação anual do que vai fazer com esse dinheiro, mas eles têm esse apoio todo e o PAR ainda dá essa base que dá maior tranquilidade ainda para eles poderem se dedicar aí ao esporte. Perfeito. Você comentou sobre esse programa da loteria, professora, que o dinheiro muitas vezes é distribuído pelas confederações para depois chegar nos atletas. Como que a gente pode fazer para ter uma maior transparência nessa divisão do dinheiro, saber como vai ser dividido para cada atleta, como que funciona mais ou menos isso aí? Tem as porcentagens já definidas de quanto vai para federações, para as confederações aí, né, olímpico, paralímpico, aumentou ao longo do tempo, era bem diferente o nível do paralímpico para o olímpico, eles foram aumentando, né, vendo essa necessidade de ter uma igualdade, né, equidade também maior, então isso já está tendo uma diferença menor. E aí, dentro das confederações, a gente tem a transparência, eles têm que ter essa transparência, então se a gente for nos sites aí, dos governamentais, por exemplo, vocês conseguem acessar e ver quanto foi para cada confederação. Dentro das confederações é necessário também ter essa transparência de saber o que está sendo feito, a gente vê muito aplicado nos centros de treinamento deles, né? Às vezes não chega diretamente a um atleta, mas chega ao CT, né? O centro de treinamento, a equipe multidisciplinar lá que contratou médico esportivo, fisiologista, fisioterapeuta, psicólogo. Então a gente consegue ver nas estruturas das próprias confederações o que tem, e também há uma possibilidade de você entrar e acessar, quem tem, né, essa curiosidade, quem gosta de ver onde está o dinheiro público aí, o que está acontecendo, consegue acessar, sim, alguns. Claro que já houve aí alguns problemas, bem com essa questão da transparência, de não estar sendo feito da melhor forma, né, o gasto, mas isso é algo que acontece bastante no nosso país e eu acho que pouco a pouco isso vai melhorando com as ferramentas que nós temos aí e vamos conhecendo, né, para observar tudo isso, para poder ter um certo, não controle, né, mas para você poder acompanhar tudo o que está acontecendo aí e como cidadãos podermos cobrar. O cidadão brasileiro, ele tem uma característica mais, uma postura mais quietinha, assim, que não cobra tanto. Você vê outros países, né, da Europa, por exemplo, que eles vão muito às ruas, vão brigar pelos seus direitos. Mas na questão do esporte, por exemplo, a gente pode pensar, né, que por que não se cobra tanto ou não se fala tanto disso, é que muitas pessoas nem sabem desse direito constitucional, né, que nós temos lá na nossa Carta Magna, no artigo 217, que nós somos cidadãos de direito ao esporte e ao lazer. Então, muita gente nem sabe disso. Então, eu acho que falta mais conhecimento sobre isso, sobre os nossos direitos, sobre o que a gente pode fazer, os conselhos consultivos e tal. Então, para as pessoas poderem entender o que pode fazer para acompanhar e para poder cobrar e para poder propor até. A gente pode propor leis e propor programas aí, falar com os nossos deputados, né, para levar as propostas. Então, acho que a gente participa pouco da nossa vida relacionada às políticas públicas, assim. Eu acho que o brasileiro participa pouco e o pessoal do esporte, da educação física, acho que menos ainda. Então, a gente precisa ocupar esses lugares para poder melhorar cada vez mais a nossa situação aqui quanto a isso. Realmente, o esporte muda vidas, o esporte salva vidas. Às vezes é um
um caminho, uma reabilitação para a vida das pessoas, até muito relacionado ao esporte paralímpico, né? A gente pode ver que isso traz para as pessoas uma nova vontade de viver, porque acontecem acidentes e eles encontram o esporte como uma maneira de se reabilitar na sociedade. Então, é muito importante que a gente tenha esse investimento no esporte, tanto nos esportes, vamos dizer, comuns, tanto nos esportes paralímpicos, né? Sim, sim, nós vimos agora recentemente, né, com os Jogos Paralímpicos, a garra, claro, ali todo mundo está competindo, eles querem o topo, como todos os atletas querem. Então a gente vê essa garra e vê as histórias deles de superação, de reinserção na sociedade, porque é uma forma da sociedade enxergar aquelas pessoas que muitas vezes são invisibilizadas, né? A gente sabe disso. A gente acha tudo muito bonito na época, né, no ciclo olímpico aí, quando vem de 4 em 4 anos, acha tudo bonito e vê a quantidade de medalhas e estão representando o nosso país, mas no dia a dia eles ainda são muito invisibilizados. Então, a importância disso, dessa visibilidade que tem durante esses jogos, com certeza ela ajuda a sociedade a ver essas pessoas de outra forma, a enxergar de fato essas pessoas. Muitas vezes a gente não vê nas ruas, né, no nosso ambiente em que a gente trabalha ou que as pessoas estudam. É difícil ter essa visibilidade e esse é um momento que eles têm para mostrar que eles são pessoas como qualquer outra pessoa, que eles competem, que eles treinam, que eles têm suas vidas particulares. A gente conhece muitos deles, né, porque eles estão ali num momento importante para eles e a gente acaba conhecendo as famílias, tem as entrevistas, então a gente consegue ter essa aproximação maior com esse público e entender um pouco mais das suas dificuldades, às vezes, como que a gente pode incluir essas pessoas no nosso dia a dia, nos diversos contextos em que a gente vive. Eu acho que é muito importante ter esse momento e as pessoas entenderem. E um problema que a gente percebe é que, e é triste, né? É ver que muitas das pessoas da nossa sociedade, elas só enxergam esses problemas de talvez pouco financiamento, da invisibilidade dos atletas paralímpicos e pessoas com deficiência, a diferença de tratamento talvez de mulheres e homens, essa questão de mulher ter que jogar com biquíni lá, cavado, e o homem joga de calção mais comprido e tal. As pessoas, muitas vezes, e muitas das pessoas, não vou generalizar, mas muita gente só vê isso nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 4 em 4 anos, sendo que a gente tinha que ver isso sempre, durante o ciclo todo ali, durante os 4 anos que eles estão treinando, estão batalhando ali a cada campeonato para eles poderem se classificar, a cada discussão sobre mudança de regras e tal. Então as pessoas esquecem todo o ciclo e olham só para aquele momento lá, que é efêmero. Aquilo ali acontece, é muito rápido, mas eles vivem disso, eles treinam para isso, é o trabalho deles, e tem muita gente que não entende isso, né? Então, é um pouco triste pensar nisso, e uma das coisas que eu gostaria que mudasse na nossa sociedade quanto ao esporte, quanto ao lazer, é exatamente isso, que as pessoas enxerguem isso de outra forma, e não apenas lá de 4 em 4 anos torcendo para que a gente tenha muitas medalhas ali, né? Isso é contínuo na vida deles. Realmente. É porque eu acho que entra muito naquele mérito do futebol de novo, né? É o único esporte, vamos dizer, um dos únicos esportes no Brasil que passa na TV aberta de quarta-feira e de domingo, enquanto os outros a gente só assiste quando ou está acontecendo um mega evento, como uma Olimpíada, ou a gente não acompanha, né? Só quem realmente gosta muito que vai, vou colocar entre aspas, perder o tempo assistindo um esporte diferente. Então acho que isso precisava mudar um pouco da nossa cultura também. Nossa, eu vi agora, claro, eu sou da área da educação física. Para mim é muito mais normal eu, né, saber as modalidades ali. Mas eu vi várias pessoas comentando nas redes sociais que não sabia da existência da marcha atlética, que nunca tinha visto.
Então, e tem muitos esportes ali, né, que o pessoal não conhece e fala, nossa, que diferente e tal. Nos Paralímpicos, então, né, porque tem muitas modalidades que são específicas ali para os paratletas, né. Então, é interessante que tenha esse momento para conhecer, claro, mas é interessante saberem que é toda uma vida dedicada ao esporte, que eles vivem, que eles têm lesões, que eles têm que se classificar para aquele momento. Então, acho que a nossa sociedade está vivendo muito só do resultado, né? Só que é imediato ali, que é o resultado. E a gente via cada medalha que perdia, assim, que ficavam muito bravos ali, né? Nas redes sociais e tal. Mas aquilo ali é um momento e pode ser, né? Ele treinou toda uma vida, todo um ciclo ali para aquilo. E pode não estar no melhor dia dele, pode acontecer alguma coisa. Então, acho que se a pessoa entender que a vida deles é aquilo ali, eles vão entender que aquele momento pode acontecer qualquer coisa, né? E não ser tão imediatista assim e visualizar só resultado, só as medalhas ali, porque só de nós termos delegações enormes lá, nossa, é uma conquista enorme para a gente. Sim. A Paralímpica foi a maior, né, que nós tivemos até hoje fora do Brasil. Então, isso já é uma grande conquista. E ninguém mais do que eles querem estar ali, né? E só eles sabem, a gente não acompanha, mas só eles sabem o quanto eles se dedicaram para poder chegar naquele momento das Olimpíadas e mesmo que não ganhe uma medalha, que não tenha um recorde, o melhor tempo, algo do gênero assim, só de chegar naquele momento para eles já pode ser uma conquista, né? Claro, é a vida deles. E eu vi, assim, é muito triste atletas que têm os haters, né, nas redes sociais e perdem uma medalha e tem uma enxurrada de pessoas ali falando mal e xingando. Gente, eles estão a vida toda fazendo isso. Vocês acham que eles não querem ganhar? Que eles fizeram, né, corpo mole ali para não ganhar e tal. Não tem ninguém mais do que eles que queira ganhar aquilo ali. É a vida para eles, né? E eu acho que uma chave para a gente virar aí no nosso país, e talvez aí a gente consiga mais medalhas, tenha mais atletas, o hábito mesmo, o hábitos que nós temos aqui sobre a prática do esporte, a prática, né, de atividade física durante os nossos momentos de lazer, que talvez isso sim mude a mentalidade, né? Que tenha mais incentivo desde a escola para que se pratique a atividade física e o esporte, os momentos de lazer, os programas nos parques. Aí sim, a gente fala, tem muita gente que critica e só vê os jogos de 4 em 4 anos, não entende os nossos programas esportivos e tal. Mas acho que falta entender um pouquinho mais. O que a gente podia criticar de fato é que a gente precisa de mais incentivo para isso, para que os brasileiros, né, nossa sociedade, internalize que o esporte, a atividade física, nos momentos de lazer, eles são importantes para a gente, que a gente tenha esse gosto por essas manifestações esportivas diversas aí. E aí sim, você tendo o gosto desde pequeno, você entendendo que é bom, que é para a tua saúde física e mental, né? Não é só para a saúde física, para suas relações sociais, porque sim, tem a ver também com as relações sociais, porque você socializa com outras pessoas, você aprende a conviver em grupos. Então, eu acho que a partir daí a gente começa a mudar a cultura. Então, a gente mudando essa cultura, eu acho que vai ficar mais tranquilo, né? Mais normal as pessoas assistirem e entenderem o que é um ciclo olímpico, o que é você estar ali representando um país, ganhar ou não uma medalha, ter mais atletas, ter mais incentivo, né, das políticas públicas para isso. Eu acho que isso pode mudar a nossa cultura e pode mudar esse quadro que nós temos que envolve o esporte e o lazer no nosso país. Porque
da forma com que nós estamos, como eu comentei, muitas pessoas nem sabem dos seus direitos, às vezes nem sabem, eu vou praticar esporte só para ficar magro, ou só para competir, e não é só isso, né? Tem várias outras coisas envolvidas aí, então eu acho que precisa de uma mudança de mentalidade, e isso começa lá na escola. Perfeito. Né? Eu quero aproveitar o gancho da gente ainda falando de Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu quero saber qual o papel do Comitê Olímpico e do Paralímpico na gestão dos recursos públicos. Então, o Bolsa Atleta, ele, né, vai direto para o atleta. No caso que vai para o Comitê Olímpico e Paralímpico é a questão das loterias. Né? Tem o dinheiro que vai e eles vão distribuir para as suas confederações. Então, esse é o papel deles, de administrar, né, como que é o percentual aí que vai para as confederações. Então, é bastante importante. E aí, tem muitas questões, muitas reclamações de como esse dinheiro é administrado aí, mas a gente tem que entender que para tudo tem a questão da escolha. Então, também tem eleições lá, nós temos que entender tudo. A política é gigante, né, gente? Então, tem comitê de atletas, eles se movimentam ali para reivindicar seus direitos. Tem atleta que não se envolve, e é como a gente aqui. Se a gente não se envolve com a política, se a gente não vai votar, se não escolhe o melhor para a gente vai ser comandado ali e vão nos representar aqueles que a maioria escolheu. A gente está abdicando desse direito, né? E lá acontece a mesma coisa. Então, os atletas precisam também entrar nessa conversa, as confederações, federações também. Então, cobrar também, né, deles, votar, escolher os seus representantes lá. Então, é muita responsabilidade deles, porque é muito dinheiro que vai, né, das loterias. A gente sabe que o nosso país não sei se um dos recordistas nessa questão de jogos, né, gosta de aposta, a gente está vendo a questão das bets aí, mas isso é papo para outra, né, outra entrevista aí, outro bate-papo. Então, tem muito dinheiro que eles administram. E essa questão de estar sempre tentando verificar aí e saber o que está acontecendo e cobrar, né? Porque eles têm muito dinheiro nas mãos aí que eles distribuem aí para as suas confederações. Então, é um papel muito importante e que também depende das confederações aí terem suas relações e conversas aí com as duas confederações né, a Paralímpica e a Olímpica. Perfeito, professora. A última pergunta aqui que eu queria fazer para você é o que pode ser feito na sociedade para mudar essa percepção de que o esporte ele é uma atividade secundária, né? Visto que é a vida de muitos atletas. O que pode ser feito? Um pouco foi o que eu falei, que a sociedade precisa, né, dessa mudança, virada de chave aí, mas não depende só da sociedade, da gente, né, que está aqui recebendo e participando das questões. Ela depende bastante dos profissionais de educação física, né, os professores de educação física lá na escola, que antigamente a gente sabia de alunos que saíam traumatizados das aulas de educação física, não querem saber mais de esporte na vida porque teve uma situação que não foi tão legal lá na escola. Então, depende muito dos professores de educação física, de trabalharem isso com as crianças, para essa mudança de hábito, de cultura. Depende muito dos governantes, daqueles que a gente escolhe para nos representar. Essas pessoas têm que entender que não é um gasto, que é um investimento. Então,
num lugar, né, a gente tem tantos problemas com a saúde, por exemplo, é um tópico. Isso ajuda muito, né, a pessoa ter um hábito de prática de atividade física, durante o lazer, ou um esporte, uma modalidade esportiva, isso contribui com certeza para a saúde das pessoas e vai desafogar lá o sistema de saúde. Então a gente precisa de políticos, de representantes da sociedade que entendam isso, que entendam quão importante é para a saúde mental das pessoas terem esses momentos de lazer e de prática de atividade física e de esportes, para que eles entendam que não é um gasto e sim um investimento. E entender que essas pessoas, claro, não é geral, mas para viver em sociedade é um grande laboratório ali, né? Desde criança, os adolescentes aí, eles aprendem a conviver em sociedade, aprendem valores, isso é importante também para uma vida em sociedade. Então, acho que tem essa parte da sociedade, dos profissionais, dos nossos representantes lá na política, mas também a gente tem um problema com as mídias. As mídias, e a gente está aqui, né, falando num programa de TV institucional aqui, né, mas a gente percebe as mídias, a importância que elas têm, porque os Jogos Olímpicos foram direto televisionados e os Jogos Paralímpicos tinham que pagar para assistir, não era aberto, foi bloqueado uma TV que estava passando direto aí, né? A gente não vai fazer propaganda aqui para todo mundo, mas foi bloqueado o canal, foi bloqueado a própria TV dos jogos, né? Depois eles abriram aí na internet, mas isso faz muito a cultura, influencia muito a cultura. As pessoas não veem aquilo na televisão, não têm o acesso, elas não entendem, né, o para que serve, qual a importância daquilo. Então, acho que a mídia tem um grande papel aí também. E precisa de pessoas dentro das mídias que entendam isso e que não passem só futebol, e que não passem só futebol masculino, e que, né, deem oportunidades para que as pessoas conheçam outras modalidades, outras atividades aí da área do esporte, do lazer. Eu acho que é um ponto-chave aí, é o que a gente vê e consome da televisão, também faz os hábitos, né, e a nossa cultura. Perfeito. Professora, muito obrigado. Quero agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, falando sobre esse assunto, que é muito importante para o esporte, né? E eu quero deixar agora o espaço para você falar, agradecer, pode ficar à vontade. Então, como eu já antecipei, né, já no começo, agradecer muito o programa pelo convite, por ter esse olhar para essas questões importantes que nós temos na área do esporte. E as pessoas que estão assistindo, principalmente aí os nossos alunos dos cursos de educação física, entenderem que a gente da área precisa ocupar esses lugares, porque nós sabemos da importância, nós sabemos o que é necessário para mudar o hábito. Então, se a gente não estiver lá também mudando esse cenário, não tem ninguém que saiba mais do que a gente para fazer isso. Então, a gente precisa também ocupar esses espaços e agradecer vocês todos aí que assistiram, que se interessaram pelo assunto e aguardamos aí um próximo bate-papo. Perfeito. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora, pedir para todo mundo se inscrever no canal da TV Uninter e o programa Papo de Arquibancada fica por aqui. Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, às 5 horas da tarde. Até lá!